O Palmeiras não tem a capacidade, tá aí o nosso diretor de futebol, que para mim é uma figura decorativa, não tem capacidade de trazer um jogador melhor que o Danilo, não tem. O Botafogo, galera, tá montando uma puta equipe. Um ótimo jogador, um perfeito jogador, que desde que saiu do meio-campo do Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras não foi mais o mesmo. O Botafogo visa sempre o segundo semestre, né? A estratégia do Botafogo, ela tá muito clara. Eu acho uma boa estratégia, né? E as pessoas estão fingindo que não vê. Olá, rapaziada, vocês viram aí o teaser de como é que tá esse vídeo, tem muito mais que isso aqui. Então vamos nos divertir um pouco, sair um pouco daquele clima pesado de tentativa de golpe, queriam tirar o Texas. Vamos focar no Danilo e como os palmeirenses estão revoltados com essa aquisição do Fogão, né? Fizemos o Grêmio de clube satélite, o Fluminense de clube satélite. Será que o próximo clube satélite é o Palmeiras? Vamos ver. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui embaixo tem o link do Instagram, canal reserva, canal principal, tem a Jet Sport com melhores camisas do mercado, tem também aqui pra vocês o nosso botão de hypar, não esqueça dele, né? Live Pix, Pix do canal. Bora pro vídeo, depois a gente volta. De como ele enxerga o futebol, desse futebol de marcação, desse futebol reativo, de um futebol que não é propositivo, de um futebol que não tem toque de bola, que é um futebol só com chutão para dentro da área, um futebol que não tem meia de criação, que tanto o Palmeiras teve isso no seu DNA, e é possível ganhar título jogando futebol. O Fluminense, o Botafogo e o Flamengo fizeram campanhas e apresentaram um futebol muito mais bonito do que o Palmeiras fez nos Estados Unidos. Eu estava lá, eu posso porque eu estava lá presencial. O Botafogo, o Fluminense e o Flamengo apresentaram um futebol muito mais vistoso e muito mais bonito do que o Palmeiras apresentou lá. Muito mais. Não ganhou? Nenhum dos três ganhou, nenhum dos quatro ganhou. Nenhum dos quatro ganhou. Pelo resultado, os quatro voltaram para casa. Mas eu tenho certeza que o Flamengo deixou uma boa impressão. Perdeu do Bayern, tomou de quatro, mas jogou um bom futebol, tá aí se refazendo, tá contratando, perdeu o Gerson, já trouxe o Jorginho, tá trazendo o Carrascal. O Botafogo, André, perdeu um monte de jogador, perdeu o Gregory agora, já trouxe o Danilo hoje. O Danilo aqui com a camisa do Botafogo, me dá até tremedeira aqui. O do Botafogo, em 2 minutos, trouxe o Danilo. A gente vai perder o Richard Rios, vai perder. Não adianta você passador de pano, não vai. O Palmeiras vai perder. O Rios quer ir embora. O Rio já até cedeu 10% dos direitos dele para o Palmeiras vender ele logo. Ou seja, ele quer falar, ele deixou nítido, eu quero ir embora. Se eu tô abrindo mão de 10%, eu quero ir embora. Não adianta segurar jogador assim, Lugó. E agora o Danilo já tá voltando e o Palmeiras de novo tá atrás do segundo volante, Lugó. De novo o Palmeiras está atrás do segundo volante. O Nardoni, Lugó, vou falar aqui sinceramente, isso é minha opinião, é uma opinião minha. O Nardoni é muito mais jogador que o Danilo. O Danilo é um jogador que, para mim, tem defeito de fabricação, de base. Ele vem com defeitos gravíssimos. Muito grave. O chute dele não é mais forte que uma criança de 5 anos. Fofo. É só lembrar o gol que ele faz com o Internacional. Eu não estou denegrindo o Danilo. André, mas ele não foi contratado para fazer gol. Eu acho o Nardoni muito mais... Eu não buscaria o Danilo por 25 milhões de euros, Lugó. Não buscaria. É um erro. É um erro buscar Danilo por 25 milhões. O Nardoni custa 12. Custa metade. E é jogador mais completo, é argentino, muito mais jogador do que o Danilo. Agora, os caras querem queimar dinheiro, não sei nem quanto pagaram do Danilo. Nem sei de quanto foi a venda do Danilo. 20, 25, não sei quanto. Vou trazer aqui a informação. Eu não pagaria. Não pagaria. É um jogador mal formado. Eu pagaria. É um jogador André, mal formado. Peraí, é o seguinte. O Palmeiras tem uma Maré Turbo. O Palmeiras tem uma Maré Turbo 1974. Com maré... Eu não tô querendo... Assim, o Palmeiras não tem a capacidade, tá aí o nosso diretor de futebol, que para mim é uma figura decorativa, não tem capacidade de trazer um jogador melhor que o Danilo. Não tem. Então, você vai achar que o Nardoni é melhor? Pode até concordar com você. Mas, André, o Danilo já tá adaptado, já foi adaptado aqui. O único ponto que eu vejo do Danilo é como ele estaria fisicamente. É o único ponto que eu colocaria. A contusão dele foi gravíssima. Mas colocaria só esse ponto. Agora, como bola, André, você está colocando algumas valência aí do Danilo, que ele não faz gol, não precisa fazer gol. Apesar que no Palmeiras precisa, né? Hoje, o Palmeiras é inimigo do gol. Ele não é que ele não faz gol, ele não sabe chutar. Ele não sabe chutar, Lugó. Ele não sabe chutar. O chute do Danilo é fofo. Mas, assim, André, muito bem o Danilo. Não, peraí. Vamos discutir essa parte. Vamos nessa parte técnica, é importante. Ele não sabe chutar. Até concordo que não é um brilhante chutador. Até o Emiliano Martinez talvez chute melhor ao gol do que ele. Chute no gol. Mas a competência, a valência dele no meio do campo é a dinâmica, André. Mas é isso que falta. É fazer a transição.
É fazer a transição do meio pro ataque, é chegar com qualidade, é dar mais velocidade ao ataque do Palmeiras. Não pressa. Mas nós vamos cair no erro de novo do desespero, Lugó. Foi o desespero do Vitor Roque. Quando veio o negócio do Vitor Roque, eu falei aqui, você sabe disso. Falei, olha, esse cara não é tudo isso, ele não vale 25. Eu não contrataria por 25 milhões de euros o Vitor Roque. Mas o desespero de ter um nome, de ter um jogador. O método do Textor é esse, tá? O método do Textor é: eu vou rivalizar. Por que o Textor não rivaliza com o Vasco? Por que ele não tenta chamar a atenção do Fluminense? Cara, ele tá pegando os dois times mais engajados em dinheiro, pegando o dinheiro dele e trazendo esse engajamento pro Botafogo. Então tem conseguido. Eu tenho falado nas lives que ele tem conseguido. Antes do meu Insta travar, tá? Por conta da FIFA, a gente tomou um bloco da FIFA. Eu peço até quem tá aqui, ele voltou o Insta já, mas vai voltar com aquele engajamento lá embaixo. Eu vou pedir um favor pra vocês, quem puder seguir no X, eu tinha deixado aqui a imagem do X, não sei porque que não tá aqui, mas é Fala Insta, tá? Fala Insta. Não sei se eu tirei ontem daqui durante a live, provavelmente fiz isso, nem lembro. Mas tava aqui, ó, é Fala Insta. Quem puder seguir no X, que eu tô postando agora, ao invés de postar no Insta, tô postando no X. No X, eu tenho só 8 mil seguidores. No Insta eu tenho mais de 100, né? No Insta Verde tenho 40 mil no meu. Então, assim, tem um alcance bem menor. Por isso que eu tô pedindo esse favor pra quem curte as transmissões passar lá. Mas sem mais delongas, tá? Esse vídeo eu soltei há 3 dias atrás, antes do bloco que eu tomei. O bloco que eu tomei foi por conta de um vídeo da Copa do Mundo de Clubes, tá? Um vídeo do Palmer. Eu mostrei pra vocês ontem o e-mail, quem tava na live da Roxinha. Inclusive, a live da Roxinha tem um conteúdo exclusivo sobre Palmeiras e tá disponível no meu último conteúdo. É só você ir lá, é NIOQD, e vocês vão encontrar para vocês que estão aqui, né? Foi feita ontem à noite, tinha uma galera aí, tinha umas 200 e poucas pessoas assistindo. E eu deixo disponível porque no dia seguinte mais de 2.000 pessoas acessam, né? Então, muita gente não tem a condição de ver de noite e aí acabam vendo a live no outro dia. Vamos escutar aqui o que eu falei há 3 dias atrás? Foi o último vídeo que eu publiquei aí antes do Instagram cair. O meu Instagram, né? A ação do Textor quando o assunto é Palmeiras, a única é abalar o dia a dia do nosso time. Isso eu não tenho mais dúvida. Viram aí, ele não desistiu ainda da contratação do Danilo. Tá tentando contratar, uma vez que o Nottingham Forest fixou o valor que pretende vender o Danilo nesse momento, que são 25. Flexibilizou esse valor, tá? As informações agora aqui. Tinha o valor fixado e agora flexibilizado pela boa relação que tem o Textor com o Marinax, eu acho que é assim que fala, que é o dono, o grego, né? Que quer investir aqui numa SAF do São Paulo também. 5 milhões de euros. Já levou o Arthur, né? Ex-Palmeiras, conversou com o Luiz Guilherme e tá tentando aí o Danilo, que colocou sua preferência em voltar pro Palmeiras, né? Sim, tinha preferência. Tá, o Danilo tinha essa preferência. E aí agora o pulo do gato que a gente estava comentando aqui. E tem live hoje para falar desse tema. Então peço quem está chegando deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E aqui no primeiro comentário que eu estou deixando, aliás, na descrição do vídeo, na primeira linha, a Golcase é a nossa parceira. Quem puder conhecer a Golcase, ela faz produtos incríveis do Palmeiras e de outros clubes, tá? Produtos licenciados, produtos que, se você cuidar, é para a vida inteira, beleza? Golcase é a nossa parceira, além de copo, além de garrafa térmica, tem também carregador portátil, que pra mim é super útil, que é esse aqui que eu uso. Você pode ver que nem tiro o cabo, que eu tô sempre usando aí nas transmissões. Muito bom, carga de 1 para 1. Isso aqui, e outra, carga de 1 para 1 e repara a fidelidade da carga no seu celular, como que dura mais, tá? Então, além dos itens aqui, são itens de consumo, né, você vai ter também esse carregador portátil que eu indico porque uso, tá? Uso nas viagens e me ajuda bastante, uso muito aqui no meu dia a dia também. Até porque eu não tenho tomada próxima aqui durante eu tô fazendo as lives, às vezes você vem da rua com o celular com pouca bateria, isso salva muito. Cara, vamos lá. Uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar é o seguinte: o Luiz Guilherme é o próximo. Eu não sei se é, mas tem a tendência que seja, tá? E esse aqui é o ponto que eu tava abrindo o vídeo. O Textor, ele vai puxar o Botafogo para cima desse jeito. Ele vai puxar o Botafogo para cima trazendo o Arthur. Só que não doeu na torcida do Palmeiras o Arthur. Eu nem percebi uma movimentação de tipo, pô, o Arthur. Mas e o Luiz? E se eles trouxerem o Luiz e o Luiz estourar? Porque o precinho do Luiz tá no ponto.
E o pulo do gato que eu queria comentar não são nem essas situações, porque essas situações eu prefiro levar para nossa transmissão. A gente consegue fazer comentários mais longos com mais qualidade também, né? Ontem a gente teve já um vídeo de 40 minutos e hoje a minha proposta não é fazer um vídeo tão longo, por isso que eu queria que você ficasse até o final. Se a gente parar para analisar, tá? A forma como foi costurada a negociação, Danilo estava no Nottingham, certo? O que o Palmeiras, como clube formador, fez? Foi buscar o Sosa. Se você for parar para pensar, imagina pro Danilo ver, pô, o Palmeiras tá vindo pegar o Sosa que nem joga aqui. E o Danilo, antes da lesão, teve a sua relevância e já queria voltar pro Brasil. Eu já tava achando muito estranha essa fácil adaptação do Danilo no futebol europeu por questões básicas, entendeu? De como é o Danilo. Eu até acredito que com a lesão o Danilo teve tempo de estudar, teve tempo de se adaptar ao país. Mas quando ele chegou, todo mundo imaginava assim, o Scarpa vai chegar, vai deitar e o Danilo não vai conseguir, né? O Danilo não vai conseguir. Então, sobre o Danilo ter escolhido o Botafogo, não é que ele escolheu, igual as publicações estão colocando aí, para provocar o Palmeiras, né? Óbvio, né? Sem muita conversinha, o papo é reto, o Danilo escolheu o Botafogo. É que o Botafogo o escolheu. E isso muda muito. Vocês concordam comigo? Que se a gente tivesse feito o planejamento certo, que era o Paulinho estar jogando, a gente não teria ido atrás do Sosa. A gente não teve escolha, ele veio forçado, o Rian. Ele veio forçado? Não, ele escolheu porque foi o time que o escolheu apostar. O Palmeiras não. O Palmeiras, por conta do planejamento da Leila, que não contrata jogador machucado e contratou, fez com que a gente tivesse que corrigir uma rota no Sosa. O Sosa não viria pro Palmeiras com o Paulinho. Aí, gente. Se o Vitor Roque tivesse fazendo seus gols, o Paulinho jogaria pela esquerda e pela direita jogaria qualquer um. O Sosa só veio pro Palmeiras porque o Paulinho machucou. E quem te contar o contrário disso não está com a verdade, parceiro. Não está com a verdade. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Paulinho nem operou ainda. Ainda está definindo um dia se vai ser nesse final de semana, se vai ser durante a semana. Só para vocês terem uma noção. Quando ele operar, é 4, 5 meses para ele voltar, ou seja, só no ano que vem. Então não vem falar para mim que o Sosa estava no planejamento. Aí nós temos aí a questão do Rios, que isso eu vou deixar para a live, que é precisamos ir atrás de um substituto antes de vender o Rios. Pelo menos engatilhar essa possibilidade antes, tá? Esse é o ponto. Então, o Danilo escolhe o Botafogo, porque o Botafogo escolhe o Danilo. Eu acho que sim, numa condição normal, o Danilo voltaria sim ao Palmeiras, mas desde que o Palmeiras esteja com a grana para pagar. Vamos mais uma aqui que tá rolando de rumores no mercado da bola. A Leila Pereira gosta muito do Richarlison, tá? Você imagina se a Leila traz o Richarlison? O Gabriel Jesus é o próximo aí pro Flamengo e pro Botafogo. Porque como é que você vai trazer o Richarlison e daqui a um ano e meio, 2, você vai trazer o Gabriel Jesus? A gente ainda não tem uma goteira de dinheiro incalculável, entendeu? E aí o que acontece? O Textor, tá? Trouxe o Danilo, trouxe até o Cabral, pô. O Arthur Cabral, se você parar pra pensar, é também uma tentativa de trazer alguém que já meio que passou pelo Palmeiras, que já meio que foi especulado em outros grandes clubes. Então o Botafogo tem um ótimo scouting, mas sempre que ele puder, ele vai fazer isso. E eu espero que não vá pro Kevin, né, mano? Porque assim, entre o Luiz Guilherme e o Kevin, ou o Kelvin, eu chamo de Kevin, acho que é Kevin, na verdade, o ponta esquerda, o Botafogo tem dinheiro para repatriar um Giovani. Então o Botafogo ele não vai ser o cara preocupado em ficar revelando jogadores. Ele vai buscar aquilo que já está pronto. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, ele ganha vantagens competitivas demais, cara. Demais. Vantagens competitivas demais. Eu vou permitir o seu comentário, meu amigo, mas eu peço pra você não usar xingamentos aqui nessa live, que senão você vai ser banido, tá? Vocês podem discordar aí, mas sem xingar. Não precisa xingar. Então assim, meus amigos, isso dá uma vantagem competitiva pro Botafogo. Botafogo, a gente tem que lembrar como que o Botafogo ganhou a Libertadores. Foi com essa estratégia. Então hoje chegou o Danilo. Não impossibilita até o final da janela. O Botafogo, eu não sei qual que é a carência do elenco do Botafogo. Eu não sou botafoguense. Eu não sei se é um ponta esquerda, se é um ponta direita. Eu não sei a carência. Há um cara pra fazer sombra pro Savarino, talvez, um grande meia. Porque o Montoro é muito novo, o Savarino caiu.
Talvez é isso. Então, o Botafogo pode ir lá fazer isso. Depois, o que o Textor vai fazer? Com as amizades que ele tem, vai alocar o jogador na outra temporada, ou daqui a uma temporada e meia, ou daqui a duas, na Europa de novo. Ele vai trazer o Botafogo, e enquanto a gente não tiver regras específicas, que eu não sei se eu defendo, que esse aqui é um ponto polêmico com parte de vocês, eu não sei se eu defendo tanto que tenha que ter, não. Tá? Porque se você pegar o que a gente gastou, era possível fazer a mesma coisa. O Palmeiras, por exemplo, se quisesse, com essa broderagem que tem com o Galo, daria para ter levado o Hulk ao Mundial conversando com o Galo. Seria uma contratação que o Hulk ia querer. E depois você volta o Hulk pro Galo. Você fez toda a broderagem já. E o Hulk queria jogar o Mundial. Você poderia, nesse negócio do Paulinho, falar, ó, eu gostaria de ter o Hulk. Só que você vai falar assim, pô, você tá defendendo o Hulk por um mês? Cara, eu tô defendendo por um mês. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Se o jogador está em forma, se o jogador tinha o sonho de jogar o Mundial, tem o sonho de ganhar uma Libertadores e talvez não vai. Essas coisas o Palmeiras não faz. O Textor faria. Então, são situações, mano, de estratégia. Agora, tem um lado bom também. Que a gente vê parte do torcedor machucado, doído. Vocês estão percebendo o que é o jogador e o que é o torcedor? O jogador é isso. O jogador é isso. E eu sou um cara que eu defendo a liberdade dos caras atuarem onde eles quiserem, mano. Se o Veiga quiser amanhã jogar com o Corinthians, vai lá e joga, mano. Vai lá e joga. Eu não torço pro Veiga. Eu torço pro Palmeiras. O Veiga está inserido no contexto do time que a gente torce e que a gente ama. Então, só voltando aqui para as questões em volta da contratação do Danilo aí, vamos escutar aqui os detalhezinhos aqui que trouxe o Fragoso pela TNT, mas não me surpreende esse aqui ser o próximo. Aí você bate ali, ó, 15 milhões de euros, velho. Aí eu te pergunto, será que o Sousa joga a bola do Luiz Guilherme? Luiz Guilherme, 19 anos. Será? Eu posso duvidar. Eu posso duvidar. Eu diria que eu duvido, na verdade. E esse cara, quem formou pro futebol foi a gente. Então, o que tá acontecendo, uma onda na Europa de jogadores que estão saindo, que não estão necessariamente vingando lá, e voltam com valor de aquisição mais baixo, entendeu? Então, Luiz Guilherme pode ser o próximo a ser adquirido por 11 milhões, 12, ou metas. Pode ser, não tô falando que vai, porque o contrato dele protege ele bastante aqui, né? Protege, na verdade, ele não, o West Ham, né? Vamos ver os detalhes aqui da contratação. Vamos lá e peço o like aí de vocês e comentário eu já dou uma lida aí também, tá bom? O volante Danilo está acertado com o Botafogo e deve chegar no domingo ao Brasil para formalizar o acordo e vestir a camisa alvinegra. Ele que estava no Nottingham Forest. E o negócio se deu também muito por conta da boa relação entre Marinakis e John Textor, os dois donos do Nottingham e do Botafogo. Lembrando que o Nottingham Forest tirou 2 titulares do Botafogo nessa janela, Igor Jesus e também Jair. Portanto, o valor até foi flexibilizado para que Textor conseguisse... Concorda comigo que daria para ter flexibilizado pra gente uma vez que a gente comprou o Sousa? Então, assim, são negócios. É como um clube escolhe fazer, como outro clube escolhe fazer, né? Acho que tem acerto e tem erro pros dois lados, né? Buscar um jogador importante para o seu clube. O mínimo pedido era 25 milhões de euros fixos e esse valor foi fechado em torno de 22 milhões de euros com aquele descontinho. Danilo deve assinar contrato por 4 anos, ou seja, até o meio de 2029. Ele que, como antecipamos aqui na TNT, não descartava uma volta ao Brasil, mesmo estando na Europa jogando na Premier League. Dito e feito, será jogador do Botafogo. Lembra que a questão de descartar tá aqui, ó, tá? Ó, informações indicando que o Danilo, ex-volante do Palmeiras, pode ter preferência de tornar o clube. Isso era até questões próximas do Danilo, né? Eu coloquei aqui, ó, tava no Google isso, beleza? Não é informação minha. A preferência do Danilo é o Palmeiras, tá? Agora, pretende fixar em 25, foi menos, né? E o Richard Rios tem como possibilidade de venda para o mercado europeu. Vale o investimento? Cara, claro que valia. Sabe qual que é o pior disso? Se você olhar o tempo de contrato do Danilo com o Botafogo, o pior disso tudo é que a gente pega um jogador que teve uma passagem espetacular aqui e as portas para ele ficaram fechadas, né? Porque se ele der muito certo no Botafogo, se ele der errado, ninguém quer ele. Esse é o ponto, né? Nem o Palmeiras vai querer, nem ninguém vai querer. Agora, ele tem capacidade de dar certo, ele joga mais bola do que o Gregory, né? Então, pro torcedor do Botafoguense que porventura vai cair aqui
e que tem torcedor botafoguense com desconfiança, não sabe o que o Danilo joga de futebol. Talvez não tenha reparado na época do Palmeiras, porque a época que o Danilo estava fazendo sucesso no Palmeiras, o Botafogo ainda não era protagonista. Era aquela temporada que o Botafogo tinha o Tiquinho Soares e mais uns 2, 3 jogadores bons no elenco. Ainda era uma temporada voltando da Série B. O Danilo é muito melhor que o Gregory. Ele bem, né? Ele numa condição normal, ele é muito melhor que o Gregory. É um jogador que não para o jogo inteiro, é um jogador que corre o jogo inteiro, é um jogador que aparece com muita qualidade à frente e talvez um dos melhores na retomada de bola no ataque, que era o que o Palmeiras tinha de bom. O Danilo era um cara que ajudava muito nesse quesito. A qualificação do Danilo no passe é incrível. É um jogador de nível de seleção brasileira. Tá? Para mim, é um jogador que para a seleção brasileira faz muito mais sentido que o Bruno Guimarães, mas a seleção enxerga no Bruno Guimarães. E para fechar aqui, uma coisa que a gente já estava comentando, você tem o fator Davi Ancelotti e Abel Ferreira. Cara, se o Abel tivesse sido tão espetacular assim na vida do Danilo, eu acho que isso pesaria pro Danilo. E lógico, o Palmeiras indo buscar ele, né? Tentando repatriar. Não adianta o Abel ter sido um cara bom pro Danilo, na opinião do Danilo, eu não sei. Só que o Palmeiras não tem interesse, isso não ajuda em nada. Agora, o Ancelotti Júnior, o David Ancelotti, que é o treinador do Botafogo, vocês vêm falar pra mim que não tem influência direta com possibilidade de seleção futura. Até essa jogada do Textor foi política, cara. Ele foi buscar o filho do treinador da seleção brasileira, velho. Então vocês vão falar pra mim que isso não tem nada a ver. Não tem. O futebol é feito de 80% engrenagem política. Como que não tem? Vocês acham que o futebol é feito com 80% de engrenagem executiva? É 80% engrenagem política. É só a gente olhar a CBF como é, cara. Então, óbvio que isso foi mais uma atacada do Textor. Ele traz o filho do cara da CBF, e eu nem quero falar de outras relações que podem ocorrer, e aí é coisa que a gente não pode aqui ficar especulando, mas é do bastidor, a Leila faz seu bastidor, o Textor vai fazer o bastidor dele, e a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa acompanhar. Então, para mim, isso é muito claro também, que a chegada do filho do Ancelotti ao Botafogo abre algumas portas ao Botafogo também, entendeu? E quem falar que não tá sabendo entender e interpretar o jogo. O Botafogo ele vem rivalizar com o Palmeiras e com o Flamengo para poder ter essa visibilidade. Ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, despreza campeonatos estaduais e joga bola 6 meses do ano. Então, o Textor achou uma receita. Ela vai sempre dar certo? Creio que não. Creio que não é todo ano que eles vão jogar 6 meses do ano. Agora, você tem alguma dúvida hoje? Botafogo e São Paulo, quem é o favorito? Se eles se enfrentarem aqui em cima na chave da Libertadores? Você tem alguma dúvida que o Botafogo é favorito contra o São Paulo? Eu não tenho nenhuma. Os caras não conseguiram repor o Caleri, pô. O São Paulo não repôs o Caleri ainda, velho. Mas... Ela apitou aqui, o Dineno. Mas, pô, trouxe um jogador do Cruzeiro que foi descartado porque chegou lá, teve uma lesão e não conseguiu performar. Então é óbvio que o Textor tem feito em torno do Botafogo, queria só ler um comentário aí, é trazer o Botafogo para uma prateleira e antecipar uma prateleira que não é dele. O Hulk chorou, implorou para jogar no Palmeiras, o Palmeiras nunca deu a mínima de interesse pro Hulk de vestir a camisa do Palmeiras. Tá aí. Aí a gente vai lá e traz um, cara, com todo respeito, mas é um baita de um operário o Sousa, e tenta trazer pro... Você vê a apresentação do Sousa, você vê o que envolveu o Sousa. O Sousa é um jogador que chega aqui, patinho feio pra se criar, mano. Esse é o ponto, cara. Se você traz, por exemplo, um Almiron, que foi jogar na MLS, o Almiron chega aqui pronto, pô, pra te ajudar 6 meses, 1 ano. Mas o Palmeiras, ele tá correndo dessas contratações. Ele quer a contratação de longo prazo pra ter o atleta aqui na mão dele, nos processos do Palmeiras. E nessa brincadeira tem gente que faz futebol de uma outra forma, né? Então, isso é uma relação de preferência de A ou B, aí eu deixo pra gente discutir na transmissão ao vivo do Não Importa o Que Digam, que já está pré-fixada lá no canal, ou seja, o chat já tá aberto, a gente conversa mais tarde, eu, vocês, o Manga vai estar junto também, e talvez mais algum convidado, não sei, mas eu e o Manga é certeza que a gente vai estar lá comentando um pouquinho dessa contratação do Botafogo e reforçando somente que o Botafogo visa sempre o segundo semestre, né? A estratégia do Botafogo, ela tá muito clara, eu acho uma boa estratégia, né? E as pessoas estão fingindo que não vê. Fala, torcedor do Palmeiras. Gente, aconteceu aí o que na verdade eu falei que não poderia acontecer, né?
Antecipei aqui para vocês, essa semana a gente discutiu bastante sobre a possibilidade do Danilo ser jogador do Botafogo. E é oficial, aconteceu. Eu vou trocar uma ideia com vocês aqui, gente, de verdade. Tem umas coisas que me deixam indignada no Palmeiras, cara. O Danilo foi anunciado como jogador do Botafogo, tá? E se não bastava o anúncio, ainda teve indireta do Botafogo pro Palmeiras. Eu vou contar aí qual foi essa indireta, mas deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre isso. Acho que foi na segunda-feira, domingo, semana passada, já nem lembro a data. Eu trouxe a informação para vocês que o Botafogo tinha interesse de contratar o Danilo. Só que o Danilo estava dando prioridade ao Palmeiras, ou seja, o Danilo tinha vontade de retornar ao Brasil, mas para jogar no Palmeiras, já que é um clube que ele tem identidade, tem a história, né? Enfim. Até gerou uma discussão aqui, porque eu falei que eu traria o Danilo para ontem, tá? Mesmo sabendo do valor do jogador ali, né? Enfim, não sei quantos que o Botafogo pagou por ele, mas estavam falando de cerca de 25 milhões de euros, enfim, não sei exatamente o valor. Mas se fosse o Palmeiras, será que não tinha uma conversa ali? Será que não tinha uma negociação, né, para que esse valor fosse um pouco mais baixo? Até porque, como eu falei, ele é cria do Palmeiras, tem uma identidade, já treinou com o Abel Ferreira, né? Então, tudo isso para ser levado em consideração e que o Palmeiras tivesse que pagar isso pelo Danilo, ou talvez um pouco menos, o Palmeiras deve vender o Richard Rios, gente, né? E o Palmeiras está vendendo aqui, está repondo aqui. É assim que funciona no futebol, cara. Futebol forte se faz com investimento. Ou será que é muito lindo, inclusive, dizer: ah, mas o Palmeiras é um clube que tem uma saúde financeira muito boa, o Palmeiras se autossustenta, o Palmeiras, né, o Palmeiras paga os seus jogadores, o salário dos seus jogadores em dia. Isso é muito legal, principalmente quando a gente usa isso para zoar o nosso rival. Só que, deixa eu explicar uma coisa, dinheiro não veste camisa, não veste calção e chuteira e entra dentro de campo, não. O que entra dentro de campo é o jogador, e o dinheiro paga o salário do jogador, o dinheiro compra o jogador. Então, se o Palmeiras sabe que vai perder o se o Palmeiras sabe que deve perder o Richard Rios, o Palmeiras está pensando nessa reposição que não fosse o Danilo. O Palmeiras deve ir atrás de alguma aposta, algum jogador enfiado em algum clube lá da MLS, né? Ou qualquer aposta que seja. Ou vocês acham que o Palmeiras vai atrás do Caicedo do Chelsea? É óbvio que não. O Palmeiras vai de novo apostar em uma aposta. E aposta por aposta, eu prefiro o Danilo. Tá? Eu digo aposta do Danilo, por quê? Porque ele teve uma lesão séria e tem uma desconfiança da torcida do Palmeiras, né? Inclusive se ele vai dar a volta por cima. Mas eu preferiria apostar em um jogador que a gente sabe que tem qualidade, já jogou no Palmeiras, tem sua história no Palmeiras, do que apostar em um jogador, um Zezinho, que eu nunca ouvi falar na vida. Ó, o vídeo hoje não é agradável de se fazer, porque quando se trata de contratação do Palmeiras, que vai para outro time, é difícil, cara, de gravar, porque dá uma raiva. Mas enfim, irmão, vamos aqui que é nosso dever comentar de todos os assuntos que envolvem o Palmeiras, e querendo ou não, esse é um assunto que envolve o Palmeiras de alguma forma, beleza? Eu não sei se já é completamente certo, eu não sei se Botafogo anunciou, acredito que até esse momento que eu tô gravando não deve ter anunciado, mas saiu em veículos de imprensa importante que o Botafogo fechou a contratação do Danilo, que está saindo do Nottingham Forest. Temos duas visões perante a isso, irmão. Aí você que deseja ser mais otimista, você vê de um lado, você que é mais pessimista, você vê de outro. O mais otimista vai olhar assim e vai falar: pô, o Danilo saiu daqui, jogava demais, foi pro Nottingham Forest, tava começando a jogar bem lá, e aí teve uma lesão gravíssima, né? Não sabemos se ele volta a ser o Danilo que um dia foi. Essa é a visão do otimista. O pessimista, que eu me coloco aqui, vai ver um ótimo jogador, um perfeito jogador, que desde que saiu do meio-campo do Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras não foi mais o mesmo, não teve mais a mesma dinâmica, tá? Eu entendo as qualidades do Richard Rios hoje, mas é um cara que tá na beirinha de sair. É um moleque de extrema qualidade, não sei exatamente os motivos que o Nottingham Forest está se desfazendo dele, mas é um moleque que dá muita dinâmica no meio campo, cara. É um moleque que você joga de primeiro volante, mas o moleque é praticamente um segundo volante no meio campo, cara.
Ele tem qualidade nessa no pé. E tá indo para um rival direto de briga aí, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Isso é triste, mano. Isso é triste, cara. É porque o que resta pro Palmeiras? Fala pra mim. A gente nessa novela interminável do Richard Rios, não sabe se aceita a proposta da Roma, se aparece outra, se sai, não sabe se o Rios joga o próximo jogo ou não. A gente precisa de reposição e nada, não acontece nada, não tem novidade, nada. Tem um rumorzinho de um tal de Nardoni do Racing que sinceramente eu não vi jogar, não sei, não conheço. Mais uma aposta na Bet Palmeiras, né? Mais o Palmeiras jogando mais uma vez no Tigrinho. Enquanto isso, mano, o Flamengo precisou, trouxe o Jorginho assim, ó. Assim, mano, assim, ó. Precisou, mano, o Botafogo perdeu o Gregory. Acabou de trazer o Danilo assim, ó, assim, ó. Ó, assim. Trouxe assim o Danilo. E o Palmeiras, na face de sua presidente, na face de presuntinho, aquela face da derrota que aquele cara tem, o Palmeiras vai ficar nisso. Inclusive, cara, é triste o Danilo não vir pra cá, porque cairia como uma luva. Como uma luva, mano. Daria pra jogar ele tranquilamente nesse meio campo sem o Rios. É tranquilo, cara. Ah, mas o Palmeiras vendeu, agora vai trazer mais caro, mano. Acabou de fazer isso com o Arthur. O Palmeiras vendeu pro Bragantino, trouxe de volta e revendeu mais caro. Essa desculpa cai por terra. Ah, mas é muito caro. Mano, é muito caro. Futebol é caro, né, irmão? Você pagou pra caralho caro no Paulinho que tá quebrado, não joga mais. E você pagou caro pra caralho num Tigrinho que também não tá jogando. Aí é foda, né? Esbanja dinheiro no que não tá funcionando. E aí fica com medinho de apostar mais. Apostar não, né? De fazer investimento. Aposta é o que o Palmeiras faz. Em Sousa, em Nardoni. Sousa, mano, é a face da contratação atual do Palmeiras. É o Sousa. Eu recebi um comentário de um inscrito esses dias. Cara, foi perfeito, cara. Foi no alvo, mano. No alvo. Sabe como que o Palmeiras se repõe? Eu não lembro o nome do rapaz aqui, que eu devia ter lembrado, ter anotado aqui pra deixar os créditos pra ele. Sabe como que o Palmeiras repõe as suas necessidades? Por exemplo, vai perder o Rios agora. Peça fundamental no meio campo do Palmeiras, não vai? Sabe o que vai acontecer? Nada. Esse foi um dia bem chato, porque, bem, nós já vínhamos ali repercutindo, né, a negociação do Botafogo com o Danilo, ex-jogador do Palmeiras, que foi um grande vencedor dentro do Palmeiras, um cara que trouxe uma regularidade, uma entrega, um poder de articulação absurdo. Tem gente que fala, eu acho o Richard Rios mais completo, melhor. Porém, jogam em posições ali diferentes. Embora os dois tenham ali a função, a atuação de volante, o Danilo ele era um cara que conduzia melhor os espaços lá pro lado esquerdo. O Richard Rios gosta de cair ali um pouco mais pelo lado direito. Então tem as suas peculiaridades cada um. Mas a questão é a seguinte, meus amigos. O Palmeiras está cada vez mais perto de vender o Richard Rios. E a gente sabe que o atleta, inclusive, como conversamos hoje na hora do almoço, ele cedeu 10% dos direitos econômicos dele para a negociação lá da Roma. Que o atleta quer se transferir para Roma, então ele está subindo a porcentagem de ganho para o Palmeiras flexibilizar. Obviamente que, pensando no cenário de que a gente fica com o Richard Rios, eu não vejo realmente que seja um ônus tão grande ficar sem, por exemplo, um atleta como o Danilo, que retorna ao futebol brasileiro agora por um time que está sempre ali rivalizando com a gente, desde que a gente continue com o Richard Rios. Partindo do princípio que a gente não continua com o Richard Rios, e eu acho que não vai continuar, o Palmeiras vai tentar forçar a barra, o Palmeiras vai tentar segurar o atleta. O que eu acho que também não é uma estratégia necessariamente inteligente. Pode ter ali algum revés de performance, pode sofrer alguma depreciação. Então talvez seria mais fácil liberar o jogador pelos 25 milhões de euros e investir em um atleta. Aí que entra e mora o problema. Tudo bem, Danilo foi lá pro Botafogo, recebeu uma proposta do Botafogo, o Anderson Barros deu uma declaração para o André Hernan, que não procurou o Danilo,
que não quis fazer nenhum tipo de negociação com ele. O Danilo até tentou, a priori, falar que não ia jogar em outra equipe, que aqui no Brasil optaria pelo Palmeiras, pra tentar, sei lá, né, vamos jogar uma isca pra ver se os caras mordem. Afinal, ele sabe do processo ali de quase venda ou muito próximo de venda do Richard Rios. E claro que tendo a atuação de sucesso que ele teve no Palmeiras, em algum momento, em algum dado momento, acreditou que isso poderia acontecer. Só que o Palmeiras não procurou. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras, eles se dividiram. Uma parte dos torcedores chamaram o Danilo de traíra. Na minha opinião, o jogador, ele é um profissional acima de tudo. E se ele não é procurado pelo clube a qual ele pertenceu, se ele não desperta o interesse dos gestores, dos dirigentes daquele clube, ele também não vai ficar a Deus dará, a ver navios. Ele tem que tomar uma posição porque é a carreira dele que está em jogo. Ele não tinha espaço na Europa. Não estavam conseguindo trazer negociações da Europa para ele, porque ele teve uma lesão. E a lesão dele foi uma lesão grave. Não foi uma lesão simples. E repercutiu muito dentro da Europa. E aí ele voltou, ele não conseguiu ter continuidade. Então as equipes, cara, elas ficam assim, todas muito receosas de fazer proposta. Podia ter até proposta de empréstimo, mas empréstimo o Nottingham não queria. Eles queriam venda. Então o jogador também não vai ficar a Deus dará, a ver navios, e deixar com que o seu lado profissional fica em segundo plano para um lado emocional de querer jogar num Palmeiras que não quer ele. Anderson Barros declarou que não iria tentar negociação com ele. Outros torcedores ficaram revoltados com a gestão do Palmeiras. Pô, os caras nem foram atrás, nem fizeram questão de ir atrás. E teve uma parte dos torcedores também que falou, não, o Palmeiras tá certo de não ir atrás. Ia pagar mais caro no jogador, vendeu por um valor e ia comprar pelo dobro. Só que há 2 temporadas atrás o Palmeiras fez essa movimentação lá com o Arthur. O Palmeiras vendeu o jogador, depois comprou por um valor maior. Isso não impediu o Palmeiras de repatriar o atleta. Isso também não justifica. Eu não vejo isso como uma justificativa válida. Até porque a gente viu a inflação que tomou o futebol nas últimas temporadas. Jogadores que há 3, 4 anos atrás valiam, sei lá, 12, 13 milhões, hoje valem 20. Então a gente teve toda essa repercussão monetária também que aconteceu paralelamente a isso. E o Danilo não é um jogador, é mais velho do que aquela época, que foi negociado, claro, mas também não é aquele jogador super velho, é um jogador ainda que consegue tranquilamente desempenhar uma boa função esportiva. Agora, existe um lado do torcedor do Palmeiras, e esse lado do torcedor é o lado do qual eu me incluo também. O que me preocupa não é exatamente a saída do Richard Rios. Mas o que me preocupa é qual atleta será comprado para compensar a saída do Richard Rios. Enquanto isso, nossos rivais, você vê, o Botafogo está investindo, trouxe Montoro, está trazendo o Danilo. Cara, vai montar uma puta equipe. O Botafogo, galera, tá montando uma puta equipe. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Se vai responder no campo, aí eu não sei. Vai depender do técnico, vai depender do entrosamento dos jogadores, né? Do trabalho ali de analistas que eles tiveram. Mas tá montando uma puta equipe. Em questão ali de nome, de ficha técnica, é uma equipe jovem, é uma equipe sagaz, uma equipe com bons jogadores. Jogadores que têm ali um know-how de experiência muito bom em competições, principalmente aqui, sul-americanas aqui da nossa região. Então, o Botafogo, eles estão bem atentos a esses movimentos. E a gente tem que estar também. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.